Seção 2ª. Empenho da despesa. Artigo 23. Nenhuma despesa poderá ser realizada sem a existência de crédito que a comporte ou quando imputada a dotação imprópria, vedada expressamente qualquer atribuição de fornecimento ou prestação de serviços, cujo custo excede aos limites previamente fixados em lei. Parágrafo único. Mediante representação do órgão contábil, serão impugnados quaisquer atos referentes a despesas que incidam na proibição do presente artigo. Artigo 24. É vedada a realização de despesas sem prévio empenho. Parágrafo único. Em caso de urgência caracterizada na legislação em vigor, admitir-se-á que o ato do empenho seja contemporâneo à realização da despesa. Artigo 25. O empenho importa a deduzir seu valor de dotação adequada à despesa a realizar, por força do compromisso assumido. Parágrafo único. Revogado. Artigo 26. O empenho não poderá exceder o saldo disponível de dotação orçamentária, nem o cronograma de pagamento ou limite de saques fixado, evidenciados pela contabilidade, cujos registros serão acessíveis às respectivas unidades gestoras em tempo oportuno. Parágrafo único. Exclusivamente para efeito de controle da programação financeira, a unidade gestora deverá estimar o prazo do vencimento da obrigação de pagamento objeto de empenho, tendo em vista o prazo fixado para o fornecimento de bens, execução da obra ou prestação do serviço, e o normalmente utilizado para a liquidação da despesa. Artigo 27. As despesas relativas a contratos, convênios, acordos ou ajustes de vigência plurianual, serão empenhadas em cada exercício financeiro pela parte nele a ser executada. Artigo 28. A redução ou cancelamento no exercício financeiro, de compromisso que caracterizou o empenho, implicará sua anulação parcial ou total, revertendo a importância correspondente à respectiva dotação, pela qual ficará automaticamente desonerado o limite de saques da unidade gestora. Artigo 29. Para cada empenho será extraído um documento denominado nota de empenho que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como os demais dados necessários ao controle da execução orçamentária. Parágrafo único. Quando a nota de empenho substituir o termo do contrato, segundo o disposto no artigo 52 do Decreto-Lei nº 2.300, de 21 de novembro de 1986, dela deverão constar as condições contratuais, relativamente aos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. Artigo 30. Quando os recursos financeiros indicados em cláusula de contrato, convênio, acordo ou ajuste, para execução de seu objeto, forem de natureza orçamentária, deverá constar, da própria cláusula, a classificação programática e econômica da despesa, com a declaração de haver sido esta empenhada à conta do mesmo crédito, mencionando-se o número e data da nota de empenho. Parágrafo 1º. Nos contratos, convênios, acordos ou ajustes, cuja duração ultrapasse um exercício financeiro, indicar-se-á o crédito e respectivo empenho para atender a despesa no exercício em curso, bem assim cada parcela da despesa relativa à parte a ser executada em exercício futuro, com a declaração de que, em termos aditivos, indicar-se-ão os créditos e empenhos para sua cobertura. Parágrafo 2º. Somente poderão ser firmados contratos à conta de crédito do orçamento vigente, para liquidação em exercício seguinte, se o empenho satisfizer as condições estabelecidas para o relacionamento da despesa como restos a pagar. Artigo 31. É vedada a celebração de contrato, convênio, acordo ou ajuste, para investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, sem a comprovação, que integrará o respectivo termo, de que os recursos para atender às despesas em exercícios seguintes estejam assegurados por sua inclusão no orçamento plurianual de investimentos, ou por prévia lei que o autorize e fixe o montante das dotações que anualmente constarão do orçamento, durante o prazo de sua execução.
Artigo 32. Os contratos, convênios, acordos ou ajustes para a realização de quaisquer serviços ou obras a serem custeadas, integral ou parcialmente, com recursos externos, dependem da efetiva contratação da operação de crédito, assegurando a disponibilidade dos recursos destinados ao pagamento dos compromissos a serem assumidos. Artigo 33. Os contratos, convênios, acordos ou ajustes, cujo valor exceda CZ dólar 2.000.000,00, estão sujeitos às seguintes formalidades. Inciso 1º. Aprovação pela autoridade superior, ainda que essa condição não tenha sido expressamente estipulada no edital e no contrato firmado. Inciso 2º. Publicação, em extrato, no Diário Oficial da União, dentro de 20 dias de sua assinatura. Parágrafo 1º. Os contratos, convênios, acordos ou ajustes firmados pelas autarquias serão aprovados pelo respectivo órgão deliberativo. Parágrafo 2º. O extrato a que se refere este artigo, para publicação, deverá conter os seguintes elementos. Alínea A. Espécie. Alínea B. Resumo do objeto do contrato, convênio, acordo ou ajuste. Alínea C. Modalidade de licitação ou, se for o caso, o fundamento legal da dispensa desta ou de sua inexigibilidade. Alínea D. Crédito pelo qual correrá a despesa. Alínea E. Número e data do empenho da despesa. Alínea F. Valor do contrato, convênio, acordo ou ajuste. Alínea G. Valor a ser pago no exercício corrente em cada um dos subsequentes, se for o caso. Alínea H. Prazo de vigência. Alínea I. Data de assinatura do contrato. Parágrafo 3º. A falta de publicação imputável à administração constitui omissão de dever funcional do responsável, sendo punível na forma da lei se não tiver havido justa causa, assim como, se atribuível no contratado, faculta a rescisão unilateral, inclusive sem direito à indenização, por parte da administração, que, todavia, poderá optar por aplicar-lhe multa de até 10% do valor do contrato, o qual, assim mantido, deverá sempre ser publicado. Parágrafo 4º. Será dispensada a publicação quando se tratar de despesa que deva ser feita em caráter sigiloso. Artigo 34. Dentro de 5 dias da assinatura do contrato, convênio, acordo ou ajuste, e aditivos de qualquer valor, deverá ser remetida cópia do respectivo instrumento ao órgão de contabilidade, para as verificações e providências de sua competência. Artigo 35. O empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro, para todos os fins, salvo quando. Inciso 1º. Vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor, nele estabelecida. Inciso 2º. Vencido o prazo de que trata o item anterior, mas esteja em cursos a liquidação da despesa, ou seja de interesse da administração exigir o cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Inciso 3º. Se destinar a atender transferências a instituições públicas ou privadas. Inciso 4º. Corresponder a compromissos assumidos no exterior,